Saudações, estudantes em História e todos que seguem esse canal. Aqui é o professor Hernani Dias. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre São Timóteo, distrito do município de Livramento de Nossa Senhora. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história, as paisagens e muito mais sobre São Timóteo, vem comigo nesse vídeo. São Timóteo tornou-se um distrito do município de Livramento de Nossa Senhora desde o início dos anos 60, quando também Dom Basílio se desmembrou do município de Livramento de Nossa Senhora. E tem uma grande importância devido também à sua história, que desde o período colonial do Brasil se fez com grande destaque. Um pouco mais dessa história vamos conhecer quando observamos a igreja de São Timóteo e sobre a construção dessa igreja e a data em que foi construída. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês do professor Deusdete Pereira e que ele fala um pouco mais sobre esse assunto. Estou aqui de frente da igreja de São Timóteo, na comunidade do mesmo nome. Aqui vocês podem ver essa igreja de São Timóteo, segundo a data que está ali exposta na frente, 1696, né, do século 17. Não se sabe ao certo por quem foi construída. Há muitos relatos embasados na oralidade, ou seja, informações foram passadas de pessoas para pessoas, né? Creio que foi construída por meio de trabalho braçal escravizado, com comando de pessoas que detinham a posse de vastas propriedades aqui na região. Eu acredito que a igreja nessa época foi construída devido à religião predominante no Brasil, ou seja, o catolicismo, que foi trazido pelos jesuítas que vieram com os portugueses e provavelmente nesse período, nessa localidade, possivelmente já existia um pequeno núcleo populacional. Há quem diga que foi construída por incentivo de Carlota Joaquina, dita baronesa. Todavia, segundo algumas fontes, ela esteve por aqui muito tempo depois, em comparação à data que está na igreja. Como vocês podem ver, 1696, século 17. Essa igreja aqui na sede do distrito de São Timóteo tem uma importância muito grande, pois é um patrimônio histórico religioso da comunidade e traz consigo os traços arquitetônicos de outro período, de uma outra sociedade em vigência. E atualmente, embora na comunidade tenha outras denominações religiosas, ela ainda preserva fiéis e adeptos do catolicismo, com seus festejos de santos padroeiros, a exemplo de São Timóteo, Nossa Senhora da Ajuda. Tem os leilões e procissões que ocorrem anualmente. Aqui vocês podem ver na lateral, segundo alguns, havia na lateral uma cobertura, né, que foi mudado com o tempo. Aqui ainda preserva alguns ladrilhos, né? É típico de períodos bem remotos. Aqui estamos num pequeno cemitério que fica ao fundo da igreja, como podemos observar. Tem alguns túmulos, né? Em relação a esse cemitério,
que fica aqui ao fundo da igreja. Ainda preserva alguns túmulos centenários. Acredito que estão aqui os restos mortais de pessoas influentes da sociedade da época, que tinham um poder aquisitivo maior em relação aos outros habitantes. Todavia, não se tem registro de quem são essas pessoas, né? Como vocês podem observar, ali inclusive tem um túmulo de 1886, né? Os outros não tem assim uma inscrição específica, enfim. Mas creio que nesse local, pelos túmulos, foram sepultadas aqui pessoas influentes. Porém, não sabemos quem são, porque não se tem nenhum registro a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com informações que possam ajudar a todos. Muito obrigado. Um abraço. Então, como vocês viram aí no vídeo do professor Deusdete Pereira, a igreja de São Timóteo, ela tem muita importância para a religiosidade local de sua população e também tem um grande valor histórico. Como vocês viram, segundo também o que está escrito em sua parede frontal, foi construída no ano de 1696. Há dúvidas sobre esse assunto, mas há também quem alega veracidade nesse fato. Então vamos agora conhecer um pouco mais da história de São Timóteo, de acordo com os conhecimentos passados oralmente pela população e também de acordo com as imagens que vocês vão ver. De acordo com o professor Deusdete Pereira, podemos perceber como essa igreja foi construída, esse cemitério aí ao fundo, e agora vamos saber um pouco mais sobre a história de São Timóteo, de acordo com o conhecimento do senhor Antônio Moreira Nunes. Olha, primeiro, eu sou Antônio Moreira Nunes, resido aqui em São Timóteo e vou descrever, assim, na medida do possível, a respeito da fundação do povoado de Lagoa de Timóteo, na época. Foram justamente os mineradores portugueses, Timóteo Spínola, Joaquim Augusto Spínola, que foi o barão de Vila Velha, e passou a residir em São Timóteo, e Major Francisco, da mesma família. Então eles fundaram a colônia, construíram os casarões, a igreja, e plantaram, postearam de uma grande área de terra, e aí implantaram, trouxeram muitas pessoas e abriram colônias, e por aí foi desenvolvendo. Então o lugar teve um certo progresso, uma feira muito grande, etc. E com relação à igreja, naquela época o pessoal era muito devoto, então corria tudo bem, missa nos dias certos, etc. Acompanhada por banda de música e mais algumas coisas, entendeu? Então, inclusive o sogro do barão, chamava Manuel Requião de Matos, ele tinha uma filarmônica aqui de São Timóteo, e que tocava não só aqui nas festas da igreja, aqui, como também na região. E aí, o que eu posso dizer, assim, rapidamente, isso aí é que teve muita influência. Só que com o tempo foi as secas, foi prejudicando, e aí o lugar decresceu, parou, mas felizmente veio depois a evolução, modesta, mas evoluiu muito. Hoje São Timóteo já tem colégio, tem posto de saúde e muitas coisas mais. Agora, é difícil a gente falar sobre tudo isso aí em pouco tempo, porque tem muitas coisas mais que a gente poderia falar, mas aí eu estou dizendo falando a respeito da fundação, que era dos portugueses, foram os portugueses que fundaram.
eu quero dizer que todas essas informações que eu estou passando, transmitindo aqui, foram passadas a nós, pelas pessoas mais velhas, e também através de pesquisas. Eu não criei nada e estou falando sobre isso. E com relação à igreja, consta lá na frente da igreja que foi 1696 a construção. Mas foi naquela época, eu não sei se aquela informação é precisa. E ela aqui sempre foi muito importante, é uma região de famílias religiosas, católicas, e ela nunca deixou de funcionar como festejo e mais outros movimentos religiosos. De forma que isso aí é uma parte muito importante, assim, o comportamento do povo da época, entendeu? E continua até hoje, inclusive o respeito nas celebrações, no passado principalmente. E hoje acho que continua a mesma coisa. É importante dizer que todos esses conhecimentos que o senhor Antônio Moreira Nunes gentilmente nos transmitiu são conhecimentos que foram passados ao longo do tempo de forma oral e há pouco registro sobre esse assunto. Então agora vamos para a Casa do Barão, onde podemos observar a arquitetura antiga dessa casa e como ela está hoje por fora. E depois, logo em seguida, vocês vão ver um vídeo antigo que eu gravei no ano de 2014, quando a casa ainda estava habitada pelas antigas moradoras. Então, assim, fique com esses vídeos agora e depois falaremos mais sobre o assunto. Pessoal, estamos aqui na Lagoa de São Timóteo, mostrando para vocês a beleza dessa lagoa, dessa paisagem. E aqui essa lagoa fica próxima à casa do Barão de São Timóteo. A casa do Barão, como nós estamos próximos a ver, é uma casa muito antiga e que fica próxima à igreja de São Timóteo. Essa aqui é a casa do Barão de São Timóteo, ou Barão de Vila Velha, segundo relatos populares. Eu estive aqui nessa casa no ano de 2014 e vamos mostrar ela por dentro através de um vídeo que eu fiz naquela época, porque hoje essa casa se encontra fechada e pertence a um novo proprietário. Naquela época haviam 3 senhoras que ocupavam essa casa. Então vou mostrar um vídeo antigo onde eu entrei naquela época aqui e conversei com essas senhoras. Nós estamos aqui em São Timóteo, na casa que era do Barão de São Timóteo. Estou mostrando aqui o teto para vocês verem a casa por dentro. O piso de madeira. Abaixo desse piso se encontra o porão, onde eram aprisionados os escravos. A casa representa uma arquitetura da época. Mostra a arquitetura para vocês aqui, ó. O forro, o modelo das janelas, para vocês observarem bem. Só quem vai olhar essas fotos aqui é a minha tutora, tipo a professora, entendeu? Mas é a tua professora? Ela chama-se Daiane. Mora na Contagem? Não, ela mora em Salvador. Ah, de Salvador. Exatamente. É filha de quem? Ah, não conheço a família dela, não. Eu só tô aqui... Daiane. Daiane. Ela é de Salvador. Aí eu tô só mostrando aqui uma imagem que ela vai analisar. Onde?
Eu trabalho em outro... Você trabalha onde? Depois eu vou responder isso aí pra senhora, só tô só mostrando aqui aí. Aonde? Zé Recife. Zé Recife. Isso. Zé Recife. Eu conheço. A intenção mesmo não é mostrar nada de vocês, não é mais a casa, viu? Aí eu limpei a sala. Eu sei. Se eu não tivesse aqui morando naquela, já O que tinha corredor? Você caído vê há que muito corredor ali? Arruma Elas moram na casa. Mora, faz tempo. Aqui tinha 5 pessoas, agora só tem 2. As senhoras moram aqui há 60 anos, né? 60 anos. Então. Qual é o nome da senhora? Que tá na casa? Qual é o nome Marliete. Marliete. A senhora se Alice. chama? Dona Alice. Isso, o que você acha com esta casa? Tem direito? Olha, na verdade eu não conheço muito bem a história daqui, por isso que estou aqui para saber mais sobre a história e após a gente se informar melhor que a gente pode emitir alguma opinião a respeito. Mas as senhoras têm toda razão em morar na casa, até porque estão cuidando da casa, né? Tá Mas eu tô cuidando. cuidando. É verdade. Vamos lá. Se coisa não cabe, eu troco. É. Se a sala, eu já limpei. Caí. Eu limpei aquele quarto, Então. limpei Você a vê. vaga. Isso mostra o cuidado que a senhora tem com a casa, né? E quem dera todas as pessoas no Brasil tivessem esse zelo pelo patrimônio histórico, que é de todos, né? De toda a nação Olha que fez brasileira. aqui, o menino fez aqui, fez aqui, isso aqui, fez isso aqui, ó. Vem aqui agora em dezembro, fez isso, comprou lá no Cidão. Aquela tinha Tá. caído. Maria. Então, eu acho isso muito bom porque tá zelando da casa, né? E tem que zelar mesmo. Eu fiquei sabendo que a casa que era do irmão do barão, ela foi destruída há quase 2 anos atrás, não é? Aonde? Aquela outra casa lá do outro lado. Mas, Aquela caçotõezinha. é isso. Tá dali derrubaram para vender o material para Você livrar vê, para pai, Caeté. eu não derrubo a minha, não. Então, essa aqui não pode não. Essa aqui representa a história de São Timóteo. Nós pagozinho, tá no meu nome, Ela tá declarada. tá declarado. Uhum. Tá declarado, tá tudo. Tem luz de eu tenho água encanada para minha conta. Eu tenho eu pago minha luz, eu pago isso tudo. Como vocês viram nesses vídeos, um atual, estou aí próximo à lagoa, mostrando a situação atual da lagoa e da casa do barão. Em seguida vocês viram um vídeo que eu fiz no ano de 2014, dentro da casa do barão, quando fui muito bem recebido pelas antigas moradoras. Nessa época fazia eu um trabalho acadêmico para o curso de História e pude mostrar para vocês um pouco da estrutura interna da casa também. Vocês viram aí um porão que alegava-se para ser um local de aprisionamento dos escravos, móveis antigos, uma arquitetura da época. Então, foi muito bom porque vocês puderam conhecer melhor e, claro, essa casa, a igreja, isso tudo mostra-nos um pouco da história de São Timóteo. E sobre essa história vamos saber um pouco mais de acordo com o senhor Antônio Moreira Nunes. Primeiro, eu já disse aí, vou repetir, que um dos motivos foram as secas, as grandes crises na época. E o lugar aqui, quando foi fundado, a colônia, esses fundadores, eles eram senhores de escravos. Então houve muito trabalho, muito movimento através dos braços dos escravos. E aí, na época deles aqui, o lugar chegou a ter um grande movimento, etc., como já disse antes, e tinha uma influência, as estradas, a estrada de Salvador para comunicar com Goiás, passou por aqui, até hoje aqui, e de 1928, por aí assim, foi instalada a rede telegráfica de Salvador a Goiás, passando por aqui por São Timóteo. E tem mais algumas coisas, mas assim é difícil a gente descrever.
Mas, então, depois o pessoal foi afastando, muita gente foi embora, aquelas famílias mais velhas, que nós conhecemos, muitas, aí o lugar decaiu. Até que eu quero acrescentar uma coisa, quando eu vinha a São Timóteo, eu sempre falava com as pessoas que tinha que fazer uma mudança aqui, né, no comércio, para ver se desenvolvia. E alguns achavam que não, que aqui ia acabar mesmo. Eu falei, não, mas não é assim. E depois então veio, em 1977 para 78, o prefeito nos autorizou e nós abrimos aquele loteamento lá na Praça Nova e cresceu bem. Por sinal, é onde funciona o colégio, o posto de saúde, comércio. E aí o lugar vem melhorando. Só que houve também uma certa negligência por parte dos políticos em um certo período. Mas vai levando e o lugar melhorou bem. Então, eu agradeço aqui ao senhor Antônio Moreira Nunes, ao professor Deusdete Pereira, que contribuíram muito com esse vídeo, esse assunto que é tão importante para nós e que nos mostra um pouco mais da história local, do município de Livramento Nossa Senhora, em especial do distrito de São Timóteo. Se você gostou desse assunto, clique aqui no inscreva-se, no gostei, né? Dê um like, compartilhe com seus amigos e muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com algumas imagens do distrito de São Timóteo. Um abraço. Povo amigo, eu sou filho de um lugar pequenininho, feito cuia de coité. Se eu lhe disser que fica lá na Paraíba, bem pouca gente vai saber aonde é. Meu lugarzinho se chama Serra do Gado, abandonado pelos próprios moradores. Mas foi ali que eu nasci e me criei, e no regime dos meus pais seguindo a lei, ouvindo os versos dos poetas cantadores. O tempo passa e leva tudo de repente. Serra do Gado, o que foi que aconteceu? Naquela casa que mamãe criou a gente, tá diferente depois que papai morreu. Os meus irmãos e meus amigos foram embora, e aquele tempo transformou-se em ilusão. Até mamãe já foi embora pra cidade, só resta agora a casa grande e a saudade, batendo forte dentro do meu coração.